Oi, tudo bem? Sou André Moreira. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eficiência Operacional Ágil. Hoje a gente vai falar de inspeção, adaptação com transparência. Então, preparei esse assunto, tem várias pessoas me perguntando, falando sobre isso, então acho que faz muito sentido poder falar para vocês sobre inspeção, adaptação, transparência, dar um contexto mais do que acontece em retrospectivos, mas isso de inspeção, adaptação, principalmente com transparência, a gente pode fazer em qualquer contexto, não é só Scrum, só Kanban. Isso a gente precisa fazer quando a gente vai falar de Kaizen, quando fala de melhoria contínua, modelo PDCA. Então a gente precisa pensar sempre sobre isso, como que a gente inspeciona, o que nós vamos adaptar, mas sempre sendo transparentes com nós mesmos e com nossos colegas de trabalho. Então, o que eu preparei aqui é bem legal sobre isso. Então, tem muito conteúdo de expressão, adaptação que vai além. Então, se a gente não é transparente nas nossas falas, com o que a gente leva para as pessoas, sem a inspeção é muito falha. Entende? Quando a gente vai lá colocando alguma coisa que não é a realidade, às vezes isso pode até faltar com respeito. Né? Então, é muito importante isso para os times, as pessoas entenderem até esses três pilares, não como pilares do Scrum, mas eu entendo que é pilar de todas as práticas que a gente tem que fazer muito para a vida. Quando eu coloquei isso para mim, que eu me inspeciono, eu olho o que eu faço, eu penso como melhorar isso, eu penso como colocar isso. E sou transparente comigo mesmo nas minhas falhas, nas minhas virtudes também. Isso muda bastante. Então, é um conceito até para a vida, não é só para práticas ágeis, para eficiência operacional. Tá? Então, eu quero trazer para vocês quais são os princípios e desafios aí na realização de retrospectivas eficazes. Tá? A gente tem muito desafio como as pessoas não trazerem os problemas corretos, não serem muito abertas sobre problemas. Então, como a gente conduz isso? É um desafio como a gente colocar isso e as pessoas aceitarem que falham. Então, não é um demérito a pessoa chegar e falar, poxa, isso poderia ser melhor, podemos fazer melhor. Então, quando a gente fala em ambientes cada vez mais fechados, a falha é muito punitiva. Então, isso a gente precisa colocar ali muito aberto e saber como falar isso. E aí, como evoluir esses três pilares, ele é a cadência. Cada vez que você vai falando, trazendo mais, resolvendo problemas pequenininhos, você vai conseguir trazer muito resultado, tá? Então, queria trazer ali o papel dessa inspeção. A aguinha que está companheira aqui todos os episódios, eu estou mantendo aqui. Então, a definição da inspeção dentro da retrospectiva. Se a gente, o inspecionar é a mesma coisa que você levar um carro, às vezes vem um fiscal de obra, ele vai olhar, pegar certos checklists, várias situações. Então, eu vejo que a inspeção você precisa entender o time, saber o que está acontecendo, por isso que review é antes de retrospectiva sempre. Então, quando você vai lá, apresenta o produto tem falhas, o produto tem situações que não correspondem. Boa usabilidade para o cliente, uma boa funcionalidade para o cliente, um bom retorno para a empresa. Tudo isso tem que ser visto na review. Nada isso você já sabe antecipadamente. Então, ótimos líderes ágeis que estão preocupados com eficiência, sabe até antes da review quais são os problemas que o time está passando, quais são as situações que estão impedindo o time de poder evoluir.
Então, a remoção de impedimento não é só ir lá e tirar o problema, mas você pensar em problemas que acontecem e como o time pode inspecionar isso. Na hora que você sabe todas as diversidades, todas as situações adversas do time, você pode saber criar formas, criar perguntas corretas para poder inspecionar. Então, fazer só a retrospectiva, fizemos mal, fizemos bom, quais são as ações, isso é muito pouco. Então, você criar perguntas, um ótimo conteúdo que eu recomendo para todo mundo são perguntas poderosas, perguntas mais abertas, perguntas fechadas. Então, você saber o momento de usar cada tipo de pergunta, isso ajuda muito nesse momento de inspeção. Se você vai inspecionar e você pergunta, talvez para o futuro, como seria algo muito bom? Hoje eu estava falando disso. Como seria algo muito bom que a gente gostaria? Como seria um futuro perfeito? Qual é o próximo passo para chegar nesse futuro perfeito? E aí você começar a interagir com o time dentro disso. Então, só fizemos mal. Você está tratando só um problema ali e não está inspecionando de verdade. Então, técnicas, ferramentas para usar isso são diversas. Já disse algumas aqui, mas trazer dinâmicas diferentes ajuda bastante. Quando você traz dinâmicas diferentes, contextualizadas, tá? Não é fazer dinâmicas simplesmente por fazer. Se você fizer dinâmicas contextualizadas, sabendo o que o time gosta, isso vai trazer mais transparência. Mas a inspeção tira muito benefício disso. Então, você deixar muito claro que todos participam, todos vão interagir, que é um ambiente seguro. Eu já estou até falando um pouquinho mais de transparência. Ajuda a identificar pontos de melhoria. Então, na hora que você tem tudo isso, os pontos de melhoria ficam muito mais claros e evidentes, tá? E aí, como garantir uma inspeção eficiente? Está falando de eficiência operacional ágil. Então, uma inspeção eficiente é onde a gente mostra, às vezes, indicadores, mostra situações onde a gente não é tão bom, situações onde nós gostaríamos de ser. Fazer exercícios de futurologia, de pensar, poxa, vamos alcançar esse objetivo? Vamos chegar de alguma forma até esse resultado esperado que a gente está sendo cobrado? Ou até nossa perspectiva. Olhar e falar, pô, onde eu gostaria de estar? Qual promoção? O que eu poderia fazer para alcançar um resultado decente dentro da companhia? O que eu poderia fazer para ganhar uma promoção? Tem resultados? Eu poderia mudar o processo, dar sugestões. Então, isso está muito na inspeção. Vê como a inspeção sai muito do que só fazemos mal? Daí eu já entro para transparência. Transparência é importante. Então, como criar um ambiente de abertura, de honestidade? Isso é muito complexo, mas é o difícil que é simples, o simples que é difícil. Então, trate isso com recorrência. Tá? Falar e tratar de problemas é um exercício. Se nós não exercitarmos, nós nunca vamos trazer a transparência à tona. Você não vai conhecer um amigo, você não vai ter confiança nele para ser transparente no primeiro encontro. Então, isso é uma relação. Ela tem que perdurar e tem que evoluir com o tempo. Então, eu já falei, acho que um dos episódios que eu fiz, acho não, tenho certeza, um dos episódios que eu fiz é de ice breaks. Por que eles são importantes? Como começar bem uma reunião pode tratar todo um caminho do que você vai fazer dentro da cerimônia. Então, a transparência também vai por team buildings, por ice breaks, por formas como evoluir o time, não só você simplesmente perguntar e resolver. Tá bom, sejam transparentes. Não é assim. Confiança se constrói, tá? Ao mesmo tempo que se destrói. Então, seja ali facilitador. Tem um papel de facilitador dessa transparência. Seja um mediador de conflitos.
deixe muito claro as regras, tipo, quanto tempo cada um tem para falar, quanto tempo cada um tem para escrever. Você garantir que todos falem. Então, quando você fala, pô, essas são as regras, combine antes as regras e deixe muito claro. Tá? Se você não deixar claro essas regras, problemas vão acontecer muito maiores. Tá? Dentro dessas regras também, é importante você falar como que um pede a palavra, o outro vai falar, não deixar as pessoas um falarem por cima do outro. Isso já é falta de respeito, então afeta muito a transparência. Garantir que todos estão falando no tempo ali também, não desviar do foco. Garantir que todos tenham a informação disponível que vocês estão fazendo e essa informação seja divulgada também. Isso faz parte da transparência. E aí, como transparência, eu vou falando muito transparência, né? Mas eu quero trazer que vão haver feedbacks negativos. Como lidar com isso é muito difícil. As pessoas não aceitam bem. Então é necessário você chegar, tratar até como um acordo, chegar com todos. Então pense, tipo, quando houver um feedback negativo, solicite para as pessoas deixarem muito claro qual é a situação, para entender melhor o que foi. Peça uma explicação, uma situação de quando aconteceu. Então, ontem, olha, aconteceu uma situação que você não foi muito bem. Aconteceu disso, esse horário, quem estava presente. Isso ajuda muito quando você dá um feedback negativo, e aí você fazendo esse processo de combinar com o time, fazendo esse acordo, o feedback negativo sai muito mais leve. Tá? Também solicite para que o time reflita. Tá? Não simplesmente refute o feedback negativo, mas deixe muito clara essa reflexão. Todos vão ter momentos ruins e todos falham. Nós não somos aí perfeitos, então é importante que o time possa refletir do que aconteceu. Tá? Analise com cuidado exatamente o que aconteceu, identificando os pontos válidos. Chegar e falar, poxa, esse ponto acho que é válido, esse ponto talvez não seja. Então, peça essa reflexão desses pontos negativos e uma avaliação muito sólida. E o mais importante de todo feedback, tá? Não leva para o pessoal, principalmente os negativos. Não leve feedback negativo para o pessoal, pois se você levar isso, você vai ser muito contra inspeção. Tá? Você não está aceitando o que outra pessoa está inspecionando, e aí sua adaptação vai ser difícil. Então, eu como um é ligado com o outro, estou falando de transparência, feedback negativo, mas se eu não aceitar essa parte, levar para o pessoal, eu vou me fechar sobre uma adaptação necessária e não vou olhar uma inspeção. É complicado, é muita coisa, né, que acontece. Tá? Mas como criar esse ambiente de transparência dentro da retrospectiva? Eu já disse, leva tempo. Não é fácil. É uma relação que a gente tem que construir de confiança entre todas as pessoas. Eu já falei no episódio de Icebreaks como fazer Icebreaks, a vantagem dele, estudo científico, mas também é importante que as pessoas façam ou não entre elas, você como líder principalmente. Você como lideragem, busca de eficiência operacional, o não é uma ferramenta de eficiência sim. Então conhecer as pessoas é muito importante. E aí, você conhecendo elas, você vai tratar melhor os problemas. Tratando melhor os problemas, você resolve mais problemas. Resolvendo mais problemas, você se torna mais eficiente.
as pessoas se tornando mais eficientes, vamos chegar à eficiência operacional tão desejada. Então, entendeu como, tipo, voltamos, a gente deu voltas, é a primeira vez que eu falo nesse episódio, mas a importância das pessoas. Por isso que estamos trabalhando e fazemos esses trabalhos de resultados muito pragmáticos, sabendo que pessoas que fazem esse produto para outras pessoas consumirem. Então, faça one-on-one, faça processos de mentoria em conjunto com o RH, com outras pessoas do time, para você entender como evoluir essa transparência do time. Tá? E aí trago o outro pilar, adaptação. A adaptação, o que significa ela dentro desse contexto, tá? Primeira coisa, se for a gente tratar de times ágeis, de desenvolvimento de software, é ter uma ação real sobre o que foi inspecionado, com a transparência. O simples é isso. Mas ele é muito mais complexo, tá? É importante você sair com uma ação, tá? É importante a ação que você sai dessa inspeção, e dessa adaptação seja tão forte, tão importante quanto uma entrega do time. Então, por isso que eu recomendo, coloque dentro do board do time a sua ação de retrospectiva, a sua ação de adaptação. Senão isso não vai ser resolvido. Isso vai ser deixado de lado, porque outras coisas são mais importantes. Isso tem importância tão grande quanto qualquer item de entrega. Isso para todos os times, para todo mundo e para você pessoalmente. Então, se você vai fazer uma entrega, uma ação de retrospectiva, uma ação de adaptação, é igual desse tamanho. Tá? Se você não sai com essa ação de retrospectiva, por que você está inspecionando? É a mesma coisa você passar uma inspeção veicular, você tem problema ali que o carro está saindo fumaça e você não resolve isso. Você vai ter problema depois, porque está vazando alguma coisa, está vazando óleo, gasolina. Então, pense sobre isso. Se você não sai com uma ação de adaptação, uma ação de retrospectiva, uma ação de Kaizen, isso é um problema grave. Você está simplesmente desperdiçando tempo e não vai evoluir na sua eficiência, tanto operacional, quanto tática, quanto até mesmo sobre produto. Então a gente precisa sair sempre com uma ação. Tá? E outra coisa que é muito importante, e aí em ambientes fechados acontece demais. Não somos perfeitos. E em muitos ambientes, a pessoa vai chegar e vai relatar: por que você está dizendo que eu tenho que melhorar? Eu não trabalho direito? É isso? Então, traga ali a pessoa falando: olha, aqui é uma melhoria contínua. Você pode até trazer muito de uma história do Kaizen sobre melhorias de pequeno, um pedacinho, vindo a tradução ali japonesa sobre quanto que a gente melhora aos poucos para a gente chegar no nirvana. Então, é muito importante a realização dela. E aí, na hora que você está fazendo essa adaptação, é não questionar o trabalho do outro, mas sim trazer evolução para o trabalho das pessoas. Tá? Fatores a serem considerados nessa adaptação. Sempre considero um time pessoas para as pessoas podem se acomodar no time. Dizer que não é um problema delas e é um problema de outros. Então, quando essa acomodação acontece, também não é benéfica para o time, porque ele vai se acomodar realmente e falar, outro vai resolver. Ou também acontece quando alguém externo resolve, e não o time. Porque é como se tivesse um super-herói à espera da solução. Todas as vezes que eu tenho um problema, um super-herói vai vir e vai resolver. E quando esse super-herói não estiver mais disponível, o time não vai resolver isso.
Até eu trato ali, tem um livro antifrágil, Caleb, que eu sigo ali algumas coisas, e aí é como a gente cria organismos para nos proteger de futuros problemas. Então, a resolução do time sempre isso é muito importante, tá? Outra coisa que eu queria trazer são exemplos diferentes, formatos de retrospectivas. Então, deixo já a recomendação. Existe o site do Fan Retrospective, muito bom, tem várias retrospectivas. O Mural, o Miro, o Easy Retro tem templates de retrospectivas. Então, você pensa ali que é só falar sobre o passado? Não, tem a futura perspectiva que é falar de futuro. Então você tem isso. Ah, é só falar de retrospectiva e problema? Não. Você pode parar com o time e falar, pô, esse time precisa fazer um team build. Você usar esse momento de inspeção, adaptação, transparência como um team build. Não deixa de ser inspeção, adaptação, transparência. Porque um team building você está inspecionando as pessoas e adaptando, porque você está trazendo mais conexões. Tem diversos, os sites que eu recomendei vão ajudar vocês, eu tenho certeza. E aí a gente já vai para um resumo, que são esses pontos chaves, né? Então, sempre pense sobre pessoas nesse primeiro lugar, né? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, são pessoas que estão fazendo essa retrospectiva, que estão se inspecionando, vão se adaptar. Então, é muito importante. Pense nas pessoas, não deixe de lado isso. Então, nós temos dias bons, dias ruins. Então, cada um está passando por esse processo. Quando nós juntamos ainda várias pessoas juntas, então, a gente tem que raciocinar sobre isso. Não deixe de fazer, tá? Então, não deixar de fazer a retrospectiva, não deixar de fazer esse momento de inspeção, adaptação com transparência é muito importante na questão de treinamento. O time treina também, ele vai começar a aprender a resolver problemas sozinhos. Se o time não sabe resolver problemas sozinhos, ele não sabe discutir problemas, ele não sabe transacionar o que realmente é um problema que ele pode resolver, ou ele está só falando por falar, é muito importante você ter uma cadência de retrospectiva e nunca falhar com ela, tá? Retrospectiva é muito importante, esse momento de inspeção, adaptação é muito importante. Tá? E outra coisa que não pode acontecer, time ficar só usando esse momento como reclamação. O que é essa reclamação? É ficar choramingando que faltam pessoas, tudo não funciona. Então fica naquele dilema, ó céu, ó azar. E quando você entra nesse dilema, então imagina só como que é ficar ouvindo isso, ficar falando isso também é chato. Então, já tive times que ficavam reclamando, falando, a gente não consegue resolver nada. E não falava com ninguém, não trazia nenhuma outra pessoa para poder ajudar, e simplesmente reclamava de todo mundo, não saía dos problemas dela, ou seja, reclamava que o time não entregava, reclamava que o time era lento. E aí? Você tem um momento para resolver problemas e você não aproveita isso? Então, como facilitadores, sempre sejam rígidos com isso. Tenha ação, não vire essa choramingação tipo crianças birrentas. Tá? Então, choramingar, então, realmente isso acontece. Então, se não tiver ação, por que está fazendo isso? Se não está querendo resolver, não é um time ágil. Isso eu deixo muito claro. Um time ágil pensa como resolver problemas, como resolver seus próprios problemas. Se você não pensa em como resolver problema, eu digo até mais, talvez você não seja um bom funcionário. Você não está preocupado com essa evolução. Você não tem coragem de resolver problema. Você não está comprometido em resolver problema. Então, são coisas básicas para você ser um bom funcionário. Então,
times resolvam seus problemas, não deixem isso de lado. Tá? Outra dica importante aí, acompanhe. Olhe sempre, use outras cerimônias dentro do ágil para acompanhar sua evolução. Se você acompanhar o que está acontecendo no dia a dia, se foi resolvido, se não foi resolvido, não é só na próxima sessão de inspeção e adaptação que você olha. Olhe todo dia, olhe nas dailies, olhe na sua review, olhe os resultados anteriores, o que aconteceu. Deixar de acompanhar é deixar de lado, é mais um desperdício. Tá? Indicadores. É uma das coisas que eu acredito. Indicadores para retrospectiva. Tá? Indicador muito legal. Lead time de ação. Você deu a ação de retrospectiva, quanto tempo demora para resolver aquele problema? Então, pense se colocar esse indicador. O que quer dizer? Estamos tratando problemas, problemas não recorrentes, mas problemas latentes. Problemas que são importantes nós resolvemos. Quer dizer isso? Lead time baixo. Problema que a gente tem que resolver, que é latente, que a gente não pode deixar para amanhã. Quer dizer que a retrospectiva é de ações importantes. Outro indicador é participação. Eu gosto muito de participação de todos, interação de todos. Quantidade de cards até podem ser medidos. Não gosto tanto, mas pode ser medido. Mas se todos estão participando, todos estão dando ideias, quantas ações nós temos, são alguns indicadores que eu gosto. Mas o lead time ele costuma ser matador. Lead time de ação de retrospectiva. Pega ela e coloca ali. Traz muito resultado e você vai falar, pô, a gente está deixando a ação de retrospectiva para depois. Demora mais do que até nossos tickets abertos que todo mundo reclama que demora. E aí a gente não resolve o nosso problema, o produto demora para ser entregue. Vira uma bola de neve e a gente não sai em lugar nenhum. Tá? Vou para o caminho de encerramento. Daí, nas redes sociais, gostaria que vocês colocassem aí o que vocês têm feito, o que vocês gostaram aí desse conteúdo, qual parte que vocês fazem, qual parte que é novidade para vocês nunca ouviram falar, mas quais retrospectivas têm feito, quais fontes de acesso de novas retrospectivas dinâmicas, se já fizeram inputs. Pô, eu sei qual que é o meu input dessa próxima agenda. Então, acho que é muito legal. Deixa comentários aí e a gente vai tentar responder todos eles. E chamo também, pô, recomenda nosso canal, nosso podcast para outras pessoas que vai cooperar para vários profissionais. Eu tenho certeza que ajuda para vocês, ajuda para os outros. A gente está tentando criar um maior nível de qualidade para vocês conseguirem acessar e poder desfrutar desse conteúdo. Tá? Agradeço vocês estarem aqui, quase meia hora aí a gente falando sobre inspeção, adaptação. Esse é um tempo que eu quero realmente me dispor para ajudar. Então, muito obrigado, valeu, até o próximo.